Olá, eu sou James Pinheiro e esse é o Advocacy, uma conversa sobre assuntos do mundo jurídico que nem sempre alguém tem tempo ou paciência para explicar. Delatar alguém, segundo as palavras do filósofo Etienne de La Boétie, só as pessoas de bem possuem amigos. O máximo que uma pessoa que maquina o mal possui são cúmplices. Vivendo nesse mundo de desconfiança, as pessoas que maquinam o mal se toleram e se entretemem. Por isso, quando falamos de delação premiada nos dias de hoje, pensamos nessas pessoas que, temendo umas às outras, vão se entregando e entregando o outro que também gosta de mal feito. Mas será que no mundo jurídico a verdade funciona da mesma forma que na filosofia? Para discutirmos sobre o tema de hoje e promover novos encontros de saber, o Advocacy trouxe os seguintes convidados. Dr. João Batista de Oliveira Filho é advogado há 45 anos, formado pela UFMG, onde lecionou durante 25 anos. É titular do escritório Oliveira Filho Advogados, subprocurador-geral da República aposentado e procurador regional eleitoral em Minas Gerais de 1993 a 1998. Também conosco a participação do Dr. Glauco Vidigal, advogado criminal e empresarial, tem formação em administração de empresas, economia e direito e é sócio da Perecini Advogados e membro da comissão carcerária da OAB-MG. E fechando a nossa roda de conversa e fazendo o contraponto, nosso parceiro, doutor Amarildo de Oliveira, advogado e procurador-geral do município de Brumadinho, em Minas Gerais. Eu já quero agradecer aqui. Muito obrigado, doutor João, doutor Amarildo mais uma vez, doutor Glauco, pela participação de vocês. E eu queria começar aqui nosso programa já perguntando para o doutor João, o que é delação premiada, doutor? Nós estamos ouvindo tanto na TV nos últimos tempos sobre delação premiada. O que é isso? Se eu fosse falar para estudantes de direito, eu ia começar com o juridiquês, dizendo que é o Instituto de Direito Penal. Mas nós estamos nos comunicar, na verdade, a delação premiada foi uma forma encontrada pelas dificuldades que o Estado tem em apurar autorias dos crimes para que alguns tipos de criminosos possam ajudar ao Estado a descobrir determinados crimes. Sobretudo quando esses crimes se revestem de uma certa organização. Então, eu posso dizer que a delação premiada é uma forma que se deu a alguém para facilitar a sua vida, no seguinte sentido: o cidadão que cometeu um crime, ele vai ao Ministério Público e chega até a Justiça dizendo quem seus comparsas, quem cometeu os crimes, como se cometeu e procura ajudar a justiça para isso. E essa que é a questão mais delicada, é que com isso ele está recebendo um prêmio, que pode ser a diminuição da pena, trocar a pena de privação de liberdade por restrições, ou até, excepcionalmente, ser absolvido, ou seja, ser desobrigado de cumprir a pena. E a grande questão delicada é essa. O que é que se pode fazer, o que é que se pode esperar de um cidadão para se livrar da cadeia? Aí é que pode haver os abusos. É uma matéria complexa, né? Exatamente, extremamente complexa. Nós vamos adentrar um pouco aqui nesses meandros da complexidade do caso, mas só antes uma questão de contexto. Doutor Amarildo, por que está falando tanto em delação premiada atualmente, né? A gente ouve isso tanto na TV, né? Eu acho que parte um pouco dessa conceituação que o doutor João fez muito bem aí. É o Estado, para poder punir principalmente os poderosos, os colarinhos brancos, os empresários, os políticos, né, os grandes políticos nacionais, o Estado não consegue apurar facilmente. Então, na medida em que
o Brasil começa a se modernizar, as ferramentas de comunicação começam a se tornar uma realidade no dia a dia da sociedade e começa a aparecer claramente os crimes, então a delação premiada passa a ser, a figura da delação premiada passa então a fazer parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, algo que até 10 anos atrás você não ouvia muito falar, era pouco utilizado. Porque até 10 anos atrás também não se punia políticos, não se punia empresários, os poderosos no Brasil praticavam os crimes e ficavam impunes, né? Então o Brasil começa a melhorar efetivamente no aspecto da punibilidade dos ricos e poderosos no Brasil. Agora, eu perguntei assim, por que está falando tanto? Até parece que é um instituto novo, né, no direito. A delação premiada já existia, porque ficou muito comum essa expressão e aí gera muita dúvida na população, porque ela se tornou muito comum agora na chamada Operação Lava Jato, né? Toda hora houve, delação premiada, delação premiada. Antes da Operação Lava Jato, talvez para quem não fosse do ambiente jurídico, não fosse profissional do direito, nem soubesse exatamente o que era isso ou se existia. E hoje é comum ouvir e as pessoas, eu acho que ainda têm dúvida do que é isso. Então, nessa linha de contexto, é novo isso, doutor João? A delação premiada começou agora recente no direito brasileiro. Já existia alguma coisa sobre delação, enfim, nessa mesma linha na legislação brasileira anterior? Bem, é uma novidade do direito brasileiro, partindo do pressuposto que nós temos aí 120 anos de independência, né? Nós temos 120 anos de uma ordem jurídica nacional, embora nós tivéssemos também a ordem jurídica portuguesa, que é uma das ordens jurídicas de excelência no mundo inteiro. Às vezes a gente critica os portugueses, mas a legislação portuguesa é de nível, em geral, superior às demais na Europa. Então, aqui no Brasil, desde 1990, que começaram a surgir determinadas normas que foram aos poucos tentando premiar aqueles que colaboram com a justiça. Por exemplo, uma norma que diz que espontaneamente o sujeito revela um crime, ele tem um benefício. Então vieram uma série de normas. Só que a última legislação, que é de 2013, era que ela foi mais ampla. Sim. E se dirigiu exatamente para os crimes de natureza mais graves, de 3 a 8 anos. São os crimes do colarinho branco, o terrorismo, os crimes internacionais. Né? E ganhou exatamente essa popularidade, tendo em vista as pessoas que foram objeto de investigação. Agora, isso vem no bojo de um sistema diferente que nós não tínhamos. Essa condição que a gente tem de descobrir poderosos e poder processar decorre de 2 elementos fundamentais. Primeiro, da criação realmente de uma justiça autônoma a partir de 1988 e algo que o mundo inteiro, em lugar no mundo inteiro tem, que é a autonomia do Ministério Público, que é a autonomia administrativa, autonomia financeira, inamovibilidade e tem poderes de processar até civilmente os poderosos, o que não há na Europa. Por exemplo, um dos grandes sistemas de punição do Brasil chama ação civil pública, que de modo geral tem sanções mais rigorosas do que as sanções penais. Em nenhum país do mundo se permite que membro do Ministério Público possa promover a responsabilidade civil dos seus governantes. Por quê? Porque em todo lugar do mundo o Ministério Público é um apêndice do Executivo. E aqui não, aqui ele é, de fato e de direito, autônomo. Então, exatamente, por ter criado um Ministério Público que passou a ser bem remunerado e atraiu novas inteligências, é que pela pressão dos membros do Ministério Público é que foram surgindo normas diferenciadas de combate e veio veio finalmente com essa legislação que veio criar, na verdade, chamado benefício, né?
né? É a colaboração beneficiada que se ainda vem com esse nome depreciativo de delação. Mas ela veio, só nessa última legislação é que houve, na verdade, a criação de um procedimento. Entendi. É uma legislação mal redigida. Mas nós temos que aproveitar o que está aí para poder chegar ao final. Agora, aqui para o doutor Glauco, ouvimos falar da delação premiada. Eu estou falando alguma coisa assim de momento, aqui de contexto no Brasil, mas recentemente a gente ouviu falar das anulações também, né? Assim, o próprio Ministério Público, através da... isso desgastaria, assim, porque a população, para quem não entende, olha, teve um benefício, a pessoa narrou fatos, apresentou nomes e etc. No momento que isso é anulado, digamos assim, não cria um desgaste para o Instituto, até mesmo para a população que quer ver a justiça agindo devidamente? Não, eu acredito que não, porque até complementando a fala do doutor João, em relação à delação, a gente tem que perceber o seguinte, porque numa investigação criminal são várias peças de um quebra-cabeça, tá? E o colaborador, o que ele atua, o que é benéfico nisso, né? É a união dessas peças para ter uma solução da investigação criminal, ok? Outra situação, que você diminui o tempo dessa investigação para afastar de vez a prescrição penal. E a outra é o custo em relação ao Estado. Diminuindo esse tempo de investigação, o custo para o Estado também diminui, né? Em relação às anulações, eu vejo que a delação premiada ela precisa ser voluntária e efetiva. São os dois pontos principais dessa tomada da delação premiada. Se o colaborador, se ele omite alguma informação dentro da investigação, o juiz, na homologação, né, ele pode anular isso. E ele diz o seguinte, olha, você está escondendo informações, você está escondendo algum dinheiro, você está escondendo alguma benéfice que você poderia falar. Então, essas anulações, eu acredito que elas têm que ser, é lógico, elas têm que ser pontuais, não é? Mas as anulações não, eu acredito que ela deve existir sim, a ponto de que, se o colaborador, se ele omite uma informação, né, o processo dessa investigação, ele pode atrapalhar lá no final. Você não está dizendo tudo. Se você não está dizendo tudo, você não está sendo um colaborador fiel. Você não está merecendo o prêmio. Não só escondendo, né, digamos assim, omitindo, mas também tá usando informando indevidamente, né? Pois não. Mas é um dado importante, porque a questão da nulidade ou não do acordo, o que é fundamental é a sentença. Porque na sentença, quando o juiz colher todos os dados, é que vai verificar se o cidadão agiu corretamente na delação. Porque se não ficar provado, essa delação não vai surtir os efeitos do acordo. Porque esse acordo é uma promessa. Olha, eu vou contar tudo que eu sei, vou prometer isso, em razão do que eu quero ser absolvido ou ser... Eu quero ser dispensado da prisão ou diminuído. Lá na sentença, lá adiante, é que vai se verificar. É claro que isso causa uma trauma. E depois é o seguinte, como é algo novo, você sente que esses agentes do Ministério Público, da polícia e os próprios advogados têm dificuldade. É como você pegar uma receita, quem sabe cozinhar, você pega uma receita perfeita. E o tempo do cozimento, né? É aquela dificuldade que tem. Você tem que fazer o bolo várias vezes para acertar. Agora eu quero até ouvir assim, uma primeira dúvida que eu acho que eu vou deixar para o próximo bloco, nós estamos aqui já terminando esse bloco. Aplica-se a qualquer crime, né? E assim, que condições que devem ser observadas, que critérios legais para que se possa utilizar o Instituto da Delação Premiada. Mas nós vamos fazer uma pausa para o nosso tradicional café. E lembre-se, queremos conhecer as suas dúvidas, opiniões e críticas através das nossas redes sociais. Voltamos já.
Estamos de volta com o programa Advocacy, hoje conversando sobre a delação premiada. E se você tem dúvidas, sugestões ou críticas sobre esse tema, mande o seu WhatsApp para o 31 98 027 0984 e vamos conversar. Nós encerramos o bloco anterior, deixei aqui algumas perguntas no ar e eu quero colocá-las para a gente conversar rapidamente. Primeiro, a delação premiada se aplica a qualquer tipo de crime, né? E segundo, quais os critérios legais para se adotar o instituto da delação premiada num caso qualquer? É o seguinte, como a delação foi colocada e regulamentada, mais dirigida por esses crimes de natureza mais graves, os crimes do colarinho branco, terrorismo, contrabando internacional, que envolvem as organizações criminosas, pelo mesmo sentido de poder haver aí, pode ser também pelos crimes menos graves. Tudo isso é possível, desde que se preencha as condições. Por exemplo, no crime de homicídio, por exemplo, alguém pode aparecer como, por exemplo, coautor do crime e dizer que a pessoa desapareceu e ela está em tal lugar, ela está morta em tal lugar. Então, em princípio, a delação envolve qualquer tipo de crime. É que nos outros crimes de menor potencial ofensivo, as condições para ir para a cadeia em regime fechado são menos frequentes, inclusive é substituído. Mas, em princípio, todo e qualquer crime pode... por reclusão? Todo e qualquer crime pode ser objeto de delação premiada. E que a gente poderia colocar de exemplo nessa situação do homicídio, o caso do goleiro Bruno, né? Que existiu a delação, né? Existiu a delação do primo, né? Existiu a informação do primo, daí para a elucidação de todo fato criminoso e com a sentença. Agora, já que o senhor citou um caso aí, doutor, assim, em que momento que se dá a delação? É perto da sentença? É na sentença? Acontece nos autos do processo? É em separado? Quem é que conduz esse... Porque é um procedimento específico, né? Quem conduz, quem participa é com o juiz, é o próprio juiz. Como é que é esse procedimento aí da delação premiada? Primeiro, o colaborador, ele quer voluntariamente informar uma situação existente de um fato criminoso. Tá? O colaborador, junto com a sua defesa, tá? Junto com o delegado e junto com o Ministério Público. Tá? O juiz, ele adentra nesse sistema com a sua homologação. Ele não participa desse processo? Ele não participa, a princípio, desse acordo. Sim. Tá? Ele faz somente a homologação. Tanto é que são as discussões jurídicas, por que o juiz não participa disso? Né? Eu poderia responder, porque ele estaria influindo na condução do processo. Contaminando sua imparcialidade. Contaminando, porque depois a colaboração não chega ao final e ele está envolvido emocionalmente. Por isso que ele apenas vai primeiro verificar se o acordo preenche os requisitos legais para ele homologar. Porque depois ele vai julgar, e vai julgar o próprio delator. Porque você imagina, ele chega lá na conclusão que o delator não cometeu o crime, ele tem que absolver. Então, até antes da... Então, a colaboração pode ser durante o inquérito, depois da denúncia, e até depois da sentença ele pode colaborar. Agora, só que os efeitos são menores depois da sentença. Se me permite, doutor, e tem um contraposto nisso daí, dessa informação, de que o juiz, com o acordo na mão, ele pode chamar o colaborador para poder conversar. É aí que está a divergência entre alguns advogados, entre alguns juristas. Se ele pode chamar o colaborador depois desse acordo, por que ele não participa anteriormente? Para essa elucidação. E a grande crítica que se tem à delação premiada, principalmente na Lava Jato, o doutor Vidigal tem fixado essa questão de que a voluntariedade do delator, né? E a crítica que se tem é que a Lava Jato, muitas vezes, a delação não é tão voluntária, depois que o cidadão está preso. Então, para o cidadão estar preso, guardado atrás das grades, ele
vai delatar até a mãe dele para poder sair dali o mais rápido possível, né? Pois então, agora só um minutinho, doutor, só para pegar aqui a esteira da fala dele. Bom, nesse caso, o senhor falou que o juiz homologa o acordo. O juiz pode se recusar a homologar ou ele tem que ver apenas os critérios, se atender os critérios e automaticamente ele tem que homologar, ele pode se recusar. Por exemplo, o juiz, quer dizer, o próprio juiz, se bem que ele já decretou, ele mesmo pode se recusar entendendo que não foi voluntária. Porque quem está preso, como o doutor Amarildo falou, o que eu faço para sair daqui? Né? Então pode entender que não é voluntária essa delação. Aí ele está obrigado a homologar mesmo assim? Sim. Não. Não, porque então, aí não é um dos requisitos... Não, ele não é obrigado. Ele tem que ver as condições. Entendeu? Mas ele tem que ter um fundamento. Olha, numa audiência que eu tive com ele, ele falou que ele foi forçado daquilo. Então, na verdade, isso é um vício de vontade. Porque a delação é um negócio jurídico, um contrato, como qualquer outro, e que tem que ser observado as regras gerais. Se, no direito privado, em que os interesses são patrimoniais e pessoais, não é interesse público, você pode anular um acordo ou contrato, quanto mais a isso. É claro. Agora, o grande problema que nós vemos aí é delegado e promotor. Porque, no meu modo de ver, não pode se fazer a delação com o delegado, porque o promotor pode ser contrário. E a lei induz a isso. E, no modo de ver, nesse ponto, é inconstitucional. Ah, sim. Que seja feita a delação. Ou seja, a delação, para ser feita pelo delegado, tem que ter a concordância do Ministério Público. Por quê? Ele é o autor da ação penal. E aí nós temos um problema das vaidades. Isso é a questão mais delicada que nós vemos no direito, em defesa da sociedade. A sociedade fica desprotegida quando o Ministério Público começa a ter litígios com a polícia. Isso me permite, pois não, é uma situação corriqueira. Né? Nós, advogados criminais, a gente sabe... Corriqueira é ordinária. Corriqueira, cotidiana e ordinária. Né? Porque o confronto entre o delegado, né, a autoridade policial com o Ministério Público, a situação da vaidade, tá? Isso colocam vários processos criminais pelo ralo. Agora, doutores, nos parece muito simples, né? Assim, a gente entende, mas talvez não fique tão claro para as pessoas que ouvem e etc. e que estão também aqui nos vendo. Basta a pessoa resolver fazer lá um acordo com o Ministério Público, com o delegado que seja, e escreveu, informou, assinou, vai lá para o juiz. Isso precisa depois ser lastreado por provas e etc. para ter validade. Como que é isso também, né? Porque é muito simples, a pessoa vai lá, fala, narra fatos, dá nomes e etc. E aí, para que isso seja validado, precisa de ter provas desses fatos alegados? Isso é igual o noivo que diz para a noiva, eu quero casar com você, mas ele só casa no pé do altar. Então, na verdade, é uma promessa. Ele tem que cumprir a promessa. Ele tem que passar no cartório, registrar o casamento e na igreja. Ele tem que entregar tudo. E a fala dele, ela tem que ser lastreada com elementos probatórios concretos. Não fica só na fala. E aí volta aquela questão que nós discutimos inicialmente, da qualidade do prêmio que é dado. O prêmio pode ser dado desde o perdão judicial, ou redução de pena, ou, quer dizer, o prêmio vai depender muito do que realmente você está entregando para a justiça apurar. Senão não levará o prêmio integral. Eu já ia perguntar para o senhor, que prêmios são esses? Ou seja, que benefícios para o réu que faz a delação, que assina esse acordo de delação premiada? Vai exatamente da possibilidade do perdão judicial, que é a isenção completa da pena, a possibilidade da redução até 2/3, né? Aí vai de 1 a 2/3, essa possibilidade real, né? Ou a possibilidade de cumprir pena em regimes mais regime semiaberto, regime aberto. Então esses são 3 prêmios que são muito... E mais um ainda, em vez de a privação de liberdade, outros tipos de sanções, como prestação de serviço à comunidade.
Que é um prêmio maravilhoso. Maravilhoso. Agora, também depende da complexidade do caso. É claro, do tudo réu, etc, é o caso concreto. Sim. Por exemplo, eu já tive tentando imaginar que espécies de fatos poderiam gerar a nulidade. São difíceis. É a experiência que vai trazer isso. Porque tem um detalhe também. O terceiro pode se voltar contra isso. Sim, exatamente. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, negou isso, mas eu acho que é uma infelicidade. Porque o terceiro pode se prejudicar e pode se defender numa ação própria até através de habeas corpus. Porque esse acordo afeta o terceiro ou pode afetar o direito do terceiro. Agora, também ainda nessa linha, aqui uma pergunta do doutor Glauco. E o que é o arrependimento eficaz, doutor? O arrependimento, eu vou dar um exemplo de um crime. Eu quero matar uma pessoa, quero matar a minha esposa. Tá? Coloco um veneno nessa comida, né? Ela come essa comida e vejo que ela está passando mal. Imediatamente, eu a levo para o hospital, eles fazem toda a lavagem gastrointestinal e ela não chega ao meu objetivo. Qual que era? Era a morte da minha esposa. Então, eu tenho esse arrependimento, tá? Cesso até o exaurimento. O que é o exaurimento? Até a última fase do crime, tá? Eu vou responder por isso, mas o objetivo que eu tive de matar a minha esposa, esse não foi concluído. Esse é que é o arrependimento eficaz. Ou seja, evitou que, digamos assim, o crime ou a sua intenção naquele momento se consumasse. Eu evitei o fim daquele meu propósito, sim, daquele meu fato criminoso. Mas eu respondo criminalmente até os meus atos. Agora, uma outra pergunta assim, o réu, o histórico dele, influenciaria na homologação de um acordo? Ou ficaria apenas dependendo de comprovar as alegações que ele tiver feito? Eu acho que o mais importa são os fatos. E que é muito difícil a gente qualificar as pessoas. Essa pessoa tende ou não tende a... mentiroso quanto mais. Tende ou não a delinquir outra vez. Tem que verificar se os delitos que ela praticou, qual a gravidade dele. A diferença, por exemplo, de quem faz pequenos furtos e de quem fuzila os outros para defender sua droga. Eu vou pedir aqui mais uma vez a vênia dos senhores para interrompê-los, mas nós vamos parar para mais um rápido intervalo, tomar uma água e voltamos já. Se quiser fazer o seu advocacy, então envie um e-mail para advocacy@redesuper.com.br. Olá, já estamos de volta conversando com o Dr. João Batista de Oliveira, o Dr. Glauco Vidigal e o Dr. Amarildo de Oliveira sobre delação premiada. Lembrando que todos os nossos programas já estão no YouTube da Rede Super e semanalmente vamos acrescentando essa segunda temporada, agora em 2018. Por isso, se inscreva no canal da Rede Super, marque o sininho para receber as novidades e se você quiser conversar conosco, mande um WhatsApp para o 31 98027 0984 ou através das nossas redes sociais. E eu vou começar aqui esse último bloco perguntando aqui para o doutor Vidigal quais são as contribuições que o réu deve revelar em seu depoimento e que critérios que devem ser observados, doutor. No primeiro bloco nós falamos em relação a 2 pontos da colaboração que precisa existir, que é a efetividade, né, e ser voluntário. O que é ser efetivo? É o colaborador demonstrar no seu acordo que a pessoa ou os meus parceiros, os meus correios, participam dessa organização. Apontar que é o João, que é o Antônio, que é a Maria. Qual que é a hierarquia dessa organização criminosa? Bom, o João ele é o diretor financeiro, a Maria ela faz apenas os contatos. Que todo esse dinheiro, esse provento, esses bens,
que demonstre, que aponte aonde que estão esses bens escondidos. Outro é apontar aonde que está a vítima ou a suposta vítima. Se não existir essa situação de uma ou de todos esses itens, o que acontece? A anulação perante o juiz. A contribuição do colaborador, ela elucida todos esses fatos criminosos, tá? Contingenciado por essa organização criminosa. E creio eu, se não existir essa delação, essa colaboração, a investigação criminal, ela vai estendendo a cada dia mais e mais e mais, que é um dos itens, tá, de um processo criminal, de uma pega de um advogado criminal que quer o quê? Quer a sua nulidade, para poder extinguir esse processo criminal. Agora, assim, também pegando aqui a sua fala, doutor, o seguinte, o senhor anteriormente disse que um dos objetivos da delação premiada, ou desse acordo, é também a questão de menos gasto para o Estado, porque aí, ao invés de ter todo o inquérito, um procedimento investigatório mais caro, mais demorado e etc., esse acordo pode diminuir esse tempo, diminuir o custo, porque aí seria só averiguar se as informações são verídicas. O que se também pretende com a delação? Ela é única para encerrar um caso, por exemplo, ou para julgar no final o juiz vai considerar não só esse acordo, mas tantos outros elementos, mesmo que ele seja homologado, etc., ele é definitivo, ele é determinante, digamos assim, para a sentença final, ou não necessariamente tem que ser? Não necessariamente. O juiz ele tem todos os elementos, né, todos os fatos, né, dentro desse bojo criminal. Né? Como eu disse, que é um quebra-cabeça. A cada dia ou a cada investigação, ele vai unindo essas peças. A delação premiada ou a colaboração, ela por si só, ela não pode incriminá-lo numa sentença do juiz. Então, o magistrado, ele pega toda essa situação, analisa e aplica a sentença. Que ele pode, inclusive, né, que já foi dito, ele pode anular ou não a colaboração. Mas a delação vem nessa esteira, doutor João, exatamente na esteira de que nós avançamos e constitucionalizamos a necessidade de um processo ser rápido, ser ágil. Então a delação ela serve para ser um processo mais ágil, menos custoso do ponto de vista, inclusive financeiro, de você ter que movimentar todo um processo, um aparato do judiciário, da investigação, porque o delator chega, como você disse, qual que é a obrigação dele? É de pensar muitas vezes, porque quando ele for fazer a delação, ele tem que entregar tudo, tá? Entregar todas as informações. E ao entregar tudo, facilita na apuração do crime e facilita a aplicação do direito e faz com que o processo seja um processo mais rápido. Não ocorra prescrição, né? A certeza da punidade, porque nós vivemos num país em que processos arrastam há anos. As pessoas sabem que vão cometer o crime e não serão punidas. Então, assim, nós começamos a construir no Brasil um sistema capaz de garantir a aplicabilidade da Constituição Federal, que garante o Estado Democrático de Direito e a justiça rápida e célere. E também, em se tratando por exemplo, investigar a atuação de organizações criminosas, tanto é complexo a investigação como a apuração, ou melhor, a comprovação disso e o julgamento, né? Se arrastaria muito mais tempo do que outro crime de qualquer natureza que envolvesse aí, organizações criminosas que são muito bem estruturadas, né, doutor? E se me permite, essa celeridade do processo é importantíssimo em relação a essas prisões provisórias, né? Só um dado, hoje nós temos, o Brasil hoje é o terceiro país do mundo, né, de uma população carcerária, são 750 mil pessoas, né? E dessas 750 mil, 40% são presos provisórios, que ainda não teve a sentença, nem de absolvição e nem de condenação. Então, essa celeridade no Instituto da Delação, isso é muito importante. Bom, ok, mas um critério é que seja voluntária essa manifestação ou desejo que seja voluntário. Alguém preso pode-se dizer que foi voluntário para fazer esse acordo? É por isso que a lei diz que tem que ter
a presença do defensor. Mas o senhor acha Entendeu? que isso afastaria, de qualquer forma, alguém que está preso? É porque o senhor está falando aqui dessas prisões que ainda não tem sentença. Alguém preso, doutor, mesmo com a presença do defensor, poderia dizer assim que não houve, de uma certa forma, no sentido simples, uma indução? Eu quero me livrar da cadeia, eu não quero chegar lá, eu estou preso enquanto investiga. Não já seria uma forma da pessoa ser incentivada a fazer esse acordo? Isso é entrar muito no íntimo. Há muitas especulações sobre isso. Isso é algo... Um bom defensor é capaz de dar segurança para o Exatamente. cidadão. Olha, não delate porque não lhe convém, não lhe será benéfico. Até recentemente vimos aí a formação dos advogados criminalistas são fundamentais para isso. Outro dia nós vimos até uma crítica, uma fala bem contundente da ex-ministra Eliana Calmon sobre isso, né? Mas acho que uma outra questão importante com a abrangência que tem, a delação premiada é recente na legislação brasileira. Né? É 2013 e nós estamos aí no início, e já num momento bem tumultuado, ou seja, ainda leva um tempo para que se amadureça, o judiciário tenha mais, também a linha do judiciário fique mais clara, a atuação do MP e também dos advogados. Sem a tradição de negociação. Por exemplo, no Brasil, não se preocupa em fazer a negociação, nem em matéria de direito privado. É uma deformação da advocacia. O advogado é preparado para isso em geral, né? Mas a tendência com isso é que a gente possa adquirir experiência e avançar. Porque nós temos o espírito da demanda pela demanda. Isso, você imagina, em matéria de direito penal, em matéria de direito privado. Em matéria penal, esse princípio da negociação caiu aqui como se fosse uma bomba atômica. Isso abalou os alicerces dos advogados criminalistas. Tantos que um reage, não, cliente meu não faz delação. Né? Exato, doutor, mas aí... nós vamos estar chegando num processo de evolução, de modernidade, que o Estado vai estar, inclusive, ofertando um recurso. Vou pagar. Não vou só a premiação vai ser em dinheiro, em espécie, para poder acabar logo com esse processo e a gente apurar e prender logo esse criminoso e tirar ele fora da relação social que ele possa ter, né? Como um processo de avanço mesmo. O doutor João está dizendo, isso caiu como uma bomba, vamos lidar com isso num país que não tinha tradição nenhuma de negociação. Eu provoco, desculpa, doutor Mário, eu quero provocar o doutor João ali de 25 anos de magistério superior. Não é também uma 45 de advocacia. De Ministério Público. Não é também uma falha, uma deficiência na nossa formação? Assim, as faculdades investem, ou seja, nós estudantes de direito, nós também aprendemos ou lá tem uma formação para nós lidarmos com isso, com a negociação, ou não? Não seria uma deficiência lá da formação? Isso é realmente uma questão cultural. Se fala na questão da corrupção, possa falar a verdade, nós somos um país essencialmente corrupto. Essa que é a verdade. Quando o Sérgio Buarque de Holanda falou que nós éramos um povo cordial, é verdade. O que é cordial? Fala com o coração, sem razoabilidade nenhuma. Toda essa emoção a respeito da delação premiada é porque ela vem no bojo da questão da Lava Jato. Eu não sei se ajudou, se atrapalhou um pouco. Se você me permite citar o filósofo, por favor, que foi citado aqui no início, nessa obra dele, que chama-se A Servidão Voluntária, ele faz uma observação interessante. O que é a servidão voluntária? É quando o povo se submete a alguém. Ou seja, ele escolhe. Então ele diz assim, quando o governante é um ditador, o povo não tem muita responsabilidade. O ditador faz misérias. Mas quando é o presidente que é eleito, a reação do povo é muito maior. Por isso que não causaria grande sensibilidade a delação premiada se nós estivéssemos aqui tratando de crimes do contrabando e de droga. Porque, embora a droga provoque prejuízo à sociedade, é muito distante. Mas na hora que tem um político corrupto, bate do seu coração, porque você elegeu o corrupto. Você participou desse processo.
Sim. Essa que é a grande traição que destacada pelo La Boétie. É que a grande traição é quando o governante é eleito, ele tem um compromisso. Por isso que a gente se preocupa hoje com a delação premiada na Lava Jato. Porque quem é o pessoal que está na Lava Jato? Foram aquelas pessoas que nós elegemos e que vieram com a história de que ia transformar esse país num país digno, num país correto, numa boa administração. Aí, essa curiosidade e essa vontade de saber o que é delação premiada, por quê? Porque nós, o povo, nos sentimos traídos. Quer dizer, todos nós, ou refletimos, escolhemos mal. Porque com os políticos não são extraterrestres. Nós é que escolhemos, estamos aqui ao nosso lado ali. Sai do nosso meio, né? Exatamente. Agora, nós estamos chegando aqui já no finalzinho, assim, passa bem rapidinho a nossa... Eu queria perguntar para o doutor Amarildo aqui, bem rapidamente, assim, tem críticas hoje à delação premiada, sobretudo depois da Lava Jato, a gente estava colocando, ela caiu como uma bomba no momento desse. Eu não sei se foi bom ou se foi ruim, mas tem críticas nisso? Que críticas hoje, doutor Amarildo, assim, em rápidas palavras, só para a gente encerrar ali a nossa conversa? A maior crítica que tem é exatamente essa que nós abordamos aqui, de fazer a prisão, faz a prisão preventiva temporária e busca-se fazer o acordo estando o réu preso. Né? Essa é uma distorção que eu acredito que com o passar do tempo, com a experiência, nós vamos aprimorar esse instituto da delação premiada que veio, acredito que veio para ficar. Nós temos vários avanços na estrutura jurídica brasileira, na estrutura normativa brasileira. Eu acho que a existência do CNJ aponta, né, uma luz que se traz na relação do Judiciário, o Conselho Nacional do Ministério Público, a delação premiada, a lei da lavagem de dinheiro. Então, nós estamos avançando nisso. Acho que estamos passando o Brasil a limpo aos poucos, não na rapidez que o povo espera. E que precisamos, né? E que precisamos, né? E considerando isso que o doutor João disse também, a sociedade brasileira é uma sociedade acostumada com o jeitinho, com a corrupção, como a corrupção não fosse algo normal. E nós estamos começando a entender que não, nós precisamos realmente mudar. Né? E muda-se a partir de institutos como este. Né? Por mais críticas que tenha, acredito que veio para melhorar. Se Deus quiser, né? Gente, só dois pontos em relação às prisões. Eu colocaria também a presunção da inocência. Que fica conspurcada. Que fica conspurcada, que fica abalada. E a imparcialidade do juiz. Okay. O que nós não podemos é perder a esperança, porque há 120 anos, a cidade mais corrupta, mais abandidada do mundo chamava Nova York. Eita. Gente, nós chegamos aqui, lamento, né? Nós acabamos aqui o nosso tempo. Eu quero agradecer, doutor João, muito obrigado pela participação do senhor, doutor Amarildo, doutor Vidigal. Eu acho que a gente vai ter que continuar com o programa no outro. Nós chegamos ao fim de mais um programa e lembre-se que nada adianta uma sociedade se esforçar para conhecer a verdade se nós mesmos não estivermos comprometidos com essa busca em nossas próprias vidas. E como bem disse o apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E quando conhecemos a verdade, ela nos liberta. Até o nosso próximo Advocacy. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.